Fala galera, hoje vocês estão vendo uma pessoa diferente aqui. Normalmente quem conduz esse negócio aqui é o Denilson, né? A gente chama ele de Sigli. E é o meu amigo Jefferson. É o nosso podcast Pode Crer, que é o podcast do Detox. A gente tá lá no Spotify, no YouTube e no Instagram, @EuSouDetox. É a galera da igreja de Ariquemes. Só que eu acabei invadindo esse espaço aqui hoje, eu vim lá do Rio de Janeiro, alguns já me conhecem já. Se você não me conhece, meu nome é Leandro Marques. Se já me conhece, eu também continuo sendo Leandro Marques. E eu tô aqui, gente, realizando um sonho na minha vida. Deixa eu falar pra você uma coisa assim, top das galáxias. Porque a gente que é cristão, né, cristão evangélico, a gente não tem ídolos, né, a gente não costuma ter ídolos. Tem até uns que tem ídolos, tá, gente? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão. A gente não tem essas celebridades e tal. Quando a gente é criança, a gente tem nossos super-heróis, né? Super-Homem, Homem-Aranha, aquela coisa toda, pá, Batman. E a gente cresce, eu não cresci tanto, mas eu cresci um pouquinho, e a gente tem alguns parâmetros, algumas referências, gente de Deus, que é bíblico, tá? Porque Paulo, quando ele explica para o jovem Timóteo sobre modelos, ele diz assim, ser o exemplo dos fiéis. Então, a gente precisa ter fiéis que sirvam de exemplo e que vão perpetuando ciclos de influência na nossa vida. Você vê que a igreja, né, ela precisou disso. Você vê Paulo influenciando Timóteo, aí você vê depois os pais da igreja, Inácio, Atanásio, Irineu. Depois você vê que quando esses pais vão morrendo, que vão ser martirizados, a igreja começa a se decair, começa a decadência da igreja. E hoje a gente vive um momento de muita escassez de ícones, de referências, de pessoas que não precisam ostentar ser, porque são e não fazem questão de ser, mas são porque são em Deus. E uma dessas pessoas que aqui eu estou falando assim com o coração aberto, sem precisar usar nenhum tipo de lisonja, uma dessas pessoas é o irmão Irani. O irmão Irani é o líder aqui da igreja, em Ariquemes, em Rondônia. E eu fico muito feliz, a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu viajo o Brasil e o mundo, mas nos últimos anos eu não tenho viajado muito, eu tenho me dedicado muito aos projetos locais, Coletando Vidas, da nossa agência missionária, e hoje eu seleciono muito os lugares que eu vou, não porque eu não quero ir, mas porque existe uma tarefa urgente na minha cidade, no meu estado, para que seja feita, né, da parte de Deus, ele colocou isso no meu coração, mas tem algumas igrejas que estão, assim, são igrejas que ficam ali no cantinho aqui. E quando o povo de Ariquemes me chama, não tem como eu dizer não, e a gente vem pra cá e a gente fica muito feliz. Eu tô aqui hoje com essa pessoa maravilhosa, que é o meu amigo, o meu irmão em Cristo. Ele não é apóstolo, ele não é bispo, ele não é nem pastor, ele é irmão, líder dessa igreja maravilhosa, uma igreja atuante aqui da cidade, uma igreja conhecidíssima aqui no estado de Rondônia, que é a igreja de Ariquemes. Olá, Deus te abençoe, irmão Irani. Amém, irmão Leandro Marques, é uma alegria muito grande tê-lo novamente conosco. Você não sabe, mas eu sou um admirador número 1 do seu pastor, o Otorrino. Participamos de vários eventos juntos, né? Ele não me conhece, mas eu o conheço demais, Paulo Brito. Manda um beijo pra ele que eu vou mostrar esse podcast. Um abração e um beijão para ele, né? Admirador do talento dele, da simplicidade, da dedicação ao evangelho, né? Eu também já tenho alguns anos de caminhada e participei de alguns eventos que ele estava ministrando, eu ainda era um mero espectador. Pô, que bom, que bom. O meu pastor, eu não sei se o senhor tá sabendo, não sei se o senhor ouviu, ele participou do clipe da música Tô Chegando, chegou a ver? Ele é o pastor do clipe, né? E foi muito engraçado, porque ele não queria participar. Ele, Leandro, eu não tenho mais idade pra isso. Eu falei, vai lá, pastor, vai lá, vai dar certo. E ele rimou tudo direitinho, porque ele tem uma capacidade musical, né, gigantesca, assim, de uma cuidade musical, de um conhecimento. E assim, a gente tá muito perto, porque ele também é minha referência, né? Meu pastor é um homem de Deus, assim, um homem como o senhor, simples, né? Que tem uma influência muito grande lá no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, mas que não faz questão nenhuma de ostentar isso, de fazer. São pastores de Deus, que não precisam ficar em pedestais, que não precisa, né, ficar com holofotes em cima. Eu fico muito feliz de conhecer pessoas como o meu pastor Paulo César Brito e como o senhor, irmão Irani. Essas características, é interessante que todos tenham conhecimento dela, são características do reino de Deus. Eu faço uma distinção muito acentuada entre reino e religião.
O reino é isso que nós estamos comentando, é isso que nós procuramos vivenciar. E a religião é esse sistema por aí que às vezes é extremamente reprovado. Porque às vezes ele é autocentrado, às vezes ele é egocêntrico, às vezes ele tem outras, né, características, né, não dos evangelhos. Né? Então é muito importante a gente frisar o que é o reino de Deus. O reino de Deus tem um rei, que é o Senhor Jesus, que deve ser o centro de tudo, e todos nós somos servos, né? E o próprio Jesus, irmão Irani, ele não faz questão de ser, né? A gente vê, por exemplo, ele com uma humildade muito grande quando ele fala para os discípulos, peça ao Senhor da Seara que mande mais obreiros. Ele está pedindo ajuda. Como é que um Deus, né, um sumo pastor, pede ajuda aos seus próprios discípulos? Ele faz questão de mostrar que ele quer a cooperação, que ele quer cooperadores junto com ele. Eu acho uma coisa maravilhosa quando Judas, no jardim do Getsemane, vai da direção dele, ele tem que identificar quem é ele para os guardas pretorianos, porque ele era tão comum, ele se vestia de uma forma tão usual, né? Como todo mundo, ele não tinha aquelas ostentações dos doutores da lei ou dos sacerdotes, aquelas roupas cheias de pompa. Ele se vestia como qualquer morador ali da Galileia, de Jerusalém. E aí quando os guardas chegam para prendê-lo, eles não sabem, ele fala, prende aquele ali, não, aquele é Tiago, não, aquele ali, aquele é João. Ô Judas, vai lá e beija o cara, que a gente não sabe, ele é igual a todo mundo, ele era igual a todo mundo. E é engraçado que quando às vezes ele está fugindo dos guardas, ele entra no meio da multidão e se esconde e ninguém vê ele, porque ele era um homem comum. Ele falava como o camponês, a prostituta entendia ele, o leproso, as crianças entendiam o que ele falava. O senhor acha que nessa era pós-moderna da igreja, a igreja brasileira, aí está numa necessidade, numa carência de homens de Deus que sejam simples assim, que falem a linguagem simples do evangelho, como Jesus falava, como ele tratava o povo? Nós cremos que desde a reforma o Senhor vem restaurando princípios do evangelho. E alguns ainda não foram restaurados, mas a gente crê que um dia será restaurado. O nosso modelo é Jesus. Por isso ele interagiu com o Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele interagiu com a mulher samaritana. Ele interagiu com a mulher pega em flagrante ato de adultério. E nunca abriu mão dos seus princípios, mesmo que ele causasse escândalo, transtorno, impacto, né? Ele tinha um objetivo: revelar o reino de Deus. E nós temos que ler o evangelho com essa ótica, de procurar ver o reino de Deus e não ver a religiosidade do homem. Que benção. Morani, eu tenho umas curiosidades aqui, eu preciso elucidar. Eu queria saber, primeiramente, como se deu o seu chamado? Qual foi o momento que o senhor sentiu, assim, da parte de Deus, que era o momento de tu começar, assim, agir de uma forma mais avançada, mais arrojada dentro do reino? E se isso tem a ver também com a sua conversão? Eu creio que estão interligados. Eu conheço o Senhor aos 19 anos em Goiânia, numa denominação extremamente radical, fanática, barulhenta, exagerada e desequilibrada. Lá quem não gritava e pulava não tinha vez. Era carnal, né? Tinha que gritar e pular, né? Eu me saturei com aquilo e fiz um propósito que eu não queria mais aquilo. E passei 10 anos já aqui em Rondônia, sentindo que Deus tinha me enviado para cá, mas sem saber o que fazer. O senhor veio de onde? Goiânia. De Goiânia. Sem saber o que fazer. Depois de 10 anos que eu entendi que havia um reino que eu podia vivê-lo sem estar imiscuído com a religiosidade humana, com o sistema religioso dos homens, né? E aí então as revelações foram sendo progressivas, né? E a gente foi assimilando que a gente estava aberto para a coisa, né? A nossa igreja é uma das poucas que tem mais de 30 pregadores, porque aqui não tem um cacique que todo jovem que levanta, né? Que monopoliza o púlpito, né? Exatamente, todo jovem que levanta é tomado um chega para lá porque o posto é do cacique. Isso não existe aqui. Nós temos mais de 30 pregadores. E a gente procura, então, praticar os princípios do reino de Deus, sendo aceito pela comunidade religiosa ou não sendo, né? A gente procura viver o evangelho, né? E aí, quando o senhor chega em Rondônia, qual é a primeira coisa que o senhor percebe em termos de necessidade da comunidade evangélica que o senhor esperava estar estabelecida aos modelos bíblicos, como a gente estava falando aqui?
Quando eu cheguei, eu pensei em trabalhar com a comunidade evangélica. Fundamos uma associação evangélica e um centro comunitário. Ali foi fonte de tudo quanto é tipo de discórdia por competitividade, porque cada um queria sobressair o outro. Eu só suportei ficar 2 anos nesse negócio e afastei. E fiquei afastado até que eu comecei a entender os princípios do reino de Deus. E quando eu comecei a entender os princípios do reino de Deus, percebi que Deus cuida do homem no todo, corpo, alma e espírito. Não como o sistema religioso que só cuida da parte espiritual. O corpo pode estar enfermo, pode estar passando fome, pode estar vivendo de qualquer maneira, e isso não diz respeito. Mas no reino de Deus não, é corpo, alma e espírito. Jesus sempre atentou para a totalidade do homem, né? Essa tricotomia humana, né? Exatamente. E a gente, então, durante esses anos, em setembro agora, nós vamos completar 34 anos de igreja em Ariquemes, né? E a gente tem procurado praticar isso. E estou muito feliz com essa nova geração que está vindo agora, porque é muito talentosa, muito capacitada. Inclusive, eu estou praticamente, né, de férias, porque eles assumem tudo, eles cuidam de tudo. Você viu aí nesse evento que você participou. Sim, sim. Todo mundo tomando as direções, fazendo tudo, não precisa fazer nada, eles fazem até melhor do que a gente, né? Então essa é uma grande marca do reino, né? É uma tranquilidade, você implanta o reino e vê o fluir, né? O frutificar, o florescer do próprio reino, né? Uma vez um pastor muito amigo meu, que é um pastor de uma igreja em Maringá, em Paraná, pastor Jacó, ele me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueço. Ele fala assim: Leandro, o segredo de ser um bom ministro é você entender o tempo de Deus dentro da sua chamada, dentro da sua vocação. Eu falei, me explica melhor, pastor Jacó, sobre isso. Ele falou assim: quando você inicia seu ministério, você é uma lança, e Deus te usa como uma lança, que é jogada para atingir alvos. No segundo momento, você tem que deixar de ser lança e virar o arco, que é aquele mecanismo que vai fazer as lanças serem lançadas. E aí você vai ser usado por Deus para gerar novas lanças e lançar novos obreiros, novos ministros. E aí chega um momento na sua vida que você vira o arqueiro. É o cabra que vai ficar lá atrás do arco, né, puxando o arco para trás e lançando as lanças. Então, eu vejo que o senhor entendeu esse momento na sua vida, sem vaidade, sem presunção, e está agora preparando, né, arcos, né, já na qualidade já de arqueiro, preparando arcos que estão começando a lançar as suas lanças. Ou seja, a igreja hoje entra talvez numa 3ª geração. É isso mesmo? Isso. E a grande vantagem disso é que não tem solução de continuidade. O dia que eu partir, o trabalho vai continuar tal e qual, porque o trabalho não depende de mim. Toda a igreja devia ter essa percepção. Quantas nós vemos que, quando o fundador parte, a igreja morre? Por quê? Porque estava tudo nas costas do fundador. Casualidade? Não. Programação. A coisa é programada desse jeito. Tudo em volta da personalidade, é isso? Personalidade. E esse grande erro dele não gerar novos líderes, né? Tem um jeito na igreja de auto-se elogiar. Quando o sujeito diz o seguinte: todo mundo foi, tentou, não conseguiu, quando eu fui, resolvi. Isso cria na mente das pessoas que ele é especial, que ele é melhor, que não é o Senhor Jesus, é ele. E nós devemos evitar isso. O nosso mestre, o nosso Senhor, como ele ensina, é ele, não somos nós. Todos nós somos servos. Estamos aqui por um tempo com um propósito, né? E deixa o Senhor agir através de pessoas, né? Mas ele próprio, ele faz questão, como eu falei antes, sem se querer ser redundante, de chamar os cooperadores para perto. E quando ele lança os discípulos, ele manda eles de 2 em 2, e mais na frente ele vai dizer o seguinte: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Ou seja, ele está dando essa prerrogativa de que ele vai fundar, né, um grande movimento, que é a igreja, que está até hoje de pé, e de que ele ia para o Pai, enviaria um Consolador, mas que os discípulos iriam perpetuar a obra que ele começou, não é isso? Eu sou encantado com o Evangelho, porque eu digo que é o melhor produto que tem. Se eu me ofertar qualquer fortuna em troca do Evangelho, eu não abro mão. Por que o mundo rejeita o Evangelho? Por causa da embalagem. A nossa maneira de viver, praticar e apresentar o Evangelho, chama isso de embalagem. O mundo só vê a embalagem, e a embalagem é péssima. A embalagem causa todo tipo de resistência e de rejeição.
E as pessoas abominam o evangelho, né, por causa da nossa maneira de viver o evangelho. Se nós vivêssemos um evangelho autêntico, verdadeiro, ele teria muita penetração social, porque o evangelho é lindo, é maravilhoso, é encantador, é arrebatador, né? Mas os evangélicos não. O senhor está falando, por exemplo, o que aconteceu na igreja primitiva, porque a Bíblia diz que a igreja era bem vista pelos de dentro e pelos de fora também, é isso? Exatamente. A igreja tem que ter um testemunho de vida que vai impactar as pessoas de fora e não vai afugentar. E na nossa realidade nós afugentamos. Por quê? Porque nós vivemos um gueto dentro de 4 paredes e que não corresponde à realidade. O evangelho é para viver de segunda a sexta, sábado e domingo. Mas nós temos aí uma dicotomia de sagrado e profano, que de segunda a sexta nós somos profanos. Sábado e domingo nós somos sagrados. É a tal da vida pública e vida privada, né? Vida privada. E isso causa, assim, algo abominável, né, nos de fora. E eles não querem saber do evangelho. Sim. Eu ouvi o senhor dizendo que no início, quando o senhor iniciou, né, sua jornada ministerial, o senhor encontrou uma resistência muito grande, porque o senhor queria criar uma associação, talvez uma comunidade, uma cooperativa, onde várias igrejas iriam se juntar para fazer a obra missionária, fazer a obra social, humanitária. E o senhor percebeu que o grande impedidor disso era justamente as vaidades dos CNPJs, porque cada igreja puxava para um lado e no final ninguém conseguia se unir. E eu vejo, por exemplo, Jesus dizendo que o que o mundo vai ver em nós e vai remeter a ele não é um adesivo no carro, não é um cartão de membro, não é porque eu me batizei ou porque faço parte da igreja YX. Ele fala assim, ó, o mundo vai saber que vocês são meus quando eles olharem para você e ver que vocês são um como eu sou com um pai. O senhor acha que falta essa unidade na igreja moderna hoje no Brasil? Totalmente. Nessa época que eu me referi, houve até proposta de padronizar uma maneira de cumprimentar sagrada no grupo. E outras propostas dessa natureza. Isso é de uma infantilidade, né? Total, total. Mas as pessoas, para inflar os seus egos, elas se portam, né, com infantilidade, com criancice, para inflar os seus egos, né? Houve até um sujeito na época que se lançou como candidato político usando a estrutura evangélica para se promover. Aí foi quando eu falei, não, isso não dá para mim, não é isso que eu quero, e caí fora, né? Eu tenho muito problema com isso lá no meu estado. Eu costumo até confrontar as pessoas, porque alguns políticos, entre aspas, evangélicos, eles falam assim, eu estou vindo candidato para representar a igreja. Aí eu já confrontei alguns dizendo assim, ó, meu amigo, primeiro que a igreja não precisa ser representada, ela já tem quem represente, que é Jesus. Já está representando ela já há mais de 2000 anos. E segundo, é que se eu falasse, se você se propõe a ser homem público, você não pode representar um segmento. Você tem que representar a sociedade como um todo. Quer dizer que o católico não paga imposto, o ateu não paga imposto, o espírita, o gay, as pessoas que são de outra religião. Não, se você é político, você não tem que representar uma classe. Você tem que representar toda a cidade, todo o estado, todo o país. E assim, é um monte de gente, desculpa o termo que eu vou usar, ridícula, que vem e que acaba depois denegrindo e manchando a imagem do evangelho, porque tem hoje a tal da bancada evangélica, né, onde tem tanta gente que não tem nada a ver com a igreja, gente que não tem princípio familiar, que não tem amor pelos pobres, que às vezes, por causa de alguns valores pontuais que tem a ver com moral e costumes, né, eles em detrimento disso apoiam outras propostas que são malignas, satânicas, que prejudicam o trabalhador, aposentado. Então eu vejo esse momento assim muito triste em relação a tudo isso. Irmão Irani, daí, quando o senhor cansou de ver aquele modelo, né, e que o senhor entendeu que precisava avançar dentro do ministério, como foi que nasceu, como é que surgiu a ideia da igreja em Ariquemes? Eu acho isso tão magnífico, porque a gente vai em lugares e tem não sei o que para Cristo, o último dia não sei das contas, Assembleia não sei das contas, Batista do Brasil para Cristo. Brasil para Cristo, Projeto Vida Nova, Projeto Nova Vida, Projeto da Velha Vida, não sei o que, e tantas igrejas com tantos nomes e nomenclaturas, e nomes às vezes contraditórios. Lá no Rio tem uma que é a última embarcação para Cristo, não sei, deve ser o Titanic do céu, alguma coisa do tipo, Labareda não sei da onde, Poder do Cometa de Fogo, é tanto nome que a gente chega a dar urticária. E aí eu chego aqui em Rondônia, e qual não foi minha surpresa de chegar e olhar ali no letreiro da igreja e ver Igreja em Ariquemes. Nada mais do que isso, porque igreja é igreja. Igreja só tem uma, não tem outra. E quando eu vi aquilo me impactou pela simplicidade, pelo óbvio, pelo elementar, pelo aquilo que eu olhei e falei, cara, isso aqui é revolucionário. Exatamente, você fez referência ao ponto central.
Só existe uma igreja. O dono dela é o Senhor Jesus. Então a gente pode suprimir o nome dele e simplesmente colocar igreja. Como estamos aqui, igreja em Ariquemes. Se estivesse no Rio, igreja no Rio, né? Mas as pessoas não captam isso porque o sentimento não é esse. O sentimento é de posse. É a minha igreja. É a minha denominação. É o meu trabalho. É aquilo que eu fundei. Por isso que eles criam essa confusão total, né? E se tem uma coisa que realmente denigra a igreja, essas facções todas, né? Cada uma competindo com a outra, dizendo que ela é o único caminho da vida eterna, ela é a única que salva, ela é a única correta, ela é a única perfeita, né? O único é o Senhor, o resto tudo é secundário. Então nós temos que vincular com o Senhor. Eu tive uma experiência muito interessante, Leandro, foi em setembro de 2010. Um editor da revista à época, parece que estava saturado com essa bandalheira toda. Esse circo, né? E resolveu pesquisar o que havia no Brasil. Eu não sei como ele achou a gente, me telefonou, pediu uma entrevista, falou: eu nunca dei entrevista para a imprensa, mas para você eu vou falar. E falamos 2 horas, né? E depois ele mandou um fotógrafo fotografar uma opção de aspectos aqui e fez matéria de capa. Pode olhar na revista de agosto de 2010, revista Época, que é matéria de capa. Ele deu o título de Novos Evangélicos. Tudo que a gente falou, ele escreveu. E algumas pessoas que a gente fez referência no Brasil, ele também entrevistou essas pessoas e colocou o que eles disseram. Então nós temos que saber que há uma verdade, que há uma realidade, que não está tudo perdido, que não está tudo deteriorado, que o Senhor mantém um remanescente fiel. Essa que é a nossa alegria. O Senhor conserva 7.000 que não dobraram, que não curvaram, que não renderam, né? Que não se corromperam pelo sistema mundo ou sistema religioso, né? Que permanece fiel ao Senhor, né? Isso alegrou muito, essa revista espalhou pelo mundo inteiro. Eu recebi telefonema até da Tailândia, né? Que coisa. Os irmãos disseram: eu quero ir aí, queremos conhecer. Eu falei: não vem, porque aqui não tem nada. O reino de Deus não tem manifestação externa, ele é interior. Se você vir aqui, você não vai ver nada. E graças a Deus não veio uma viva alma, né? Porque não tem nada para ver por fora, né? O reino de Deus, como Jesus disse, ele está dentro de cada um de vocês. E você vai ter que manifestar na sua vida, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, no seu círculo de amizade. Você vai manifestar o reino ali, né? Benção. E Moirani, eu queria que o senhor falasse assim de uma forma resumida, como a igreja de Ariquemes hoje está estabelecida nas suas atividades não só eclesiásticas, mas também humanitárias e sociais. Eu queria que o senhor falasse de alguns equipamentos que a igreja hoje dispõe. Eu tenho conhecimento de alguns, que são os centros sociais, que é a faculdade, que é o abrigo, mas eu queria que o senhor falasse com mais propriedade sobre isso. Só pra, não é, gente, quando eu falo isso, eu não estou aqui querendo que ele faça uma ostentação, não é publicidade, é só para a gente entender como essa dinâmica funciona, dessa operacionalidade da igreja de Ariquemes, que é uma coisa comum. Eu tô falando disso aqui de uma forma que, assim, eu fico muito eufórico de falar, mas eu sei que para ti isso é uma coisa muito comum, né? O cara da época deve ter ficado em polvorosa, mas para ti que está aqui praticando isso e vê o reino de Deus em movimento, né, se concretizando nos desdobramentos humanos, né, não só nos desdobramentos espirituais, mas também nos desdobramentos antropológicos, sociais, da sociedade aqui, dessa cidade, desse estado de Rondônia. Pra ti isso é uma normalidade, por isso que tu falou, ó, não vem não, porque quando chegarem aqui vocês vão ver uma simplicidade tão grande que vocês vão achar, era isso? Sim, porque o evangelho é isso, é a simplicidade do amor, da fraternidade, da caridade, né, do amar ao próximo, porque às vezes as pessoas inventam muito e querem colocar adereços, acessórios no evangelho que o evangelho não suporta, porque ele é essa simplicidade, e essa simplicidade que é revolucionária. Eu queria que o senhor falasse assim, como é que funciona essa estrutura da igreja e como é que funcionam também esses equipamentos, esses instrumentos sociais que a igreja também é responsável. Nós começamos como igreja depois que as casas não comportou mais as pessoas, em 7 de setembro de 1988. Esse ano nós fazemos 34 anos. E a gente começou com um trabalho já de assistência social, que foi o abrigo cristão, onde abrigava as pessoas e dava alimentação. E no decorrer dos anos a gente foi abrindo outros nos bairros, né, centro de assistência social, onde supre as pessoas e proclama o evangelho.
Por que nós podemos fazer isso? Porque nós não temos gastos salariais com liderança. Toda a nossa liderança é voluntária. Vocês têm ministros leigos, né? Todo mundo. Não, tem muita gente formada. Formado? Eu fiz mestrado em teologia. Tem muita gente formada. Então são ministros. Nós trabalhamos voluntariamente. Que tem a formação acadêmica teológica, exato, mas que não tem a prerrogativa da remuneração. Exato. Eu fiz mestrado no Mackenzie, em São Paulo. E vários outros irmãos fizeram. Pepinho, Gilza, Felipe fizeram no Rio Grande do Sul. Gente, desculpa te interromper. Olha só, gente, eu estou aqui falando com um mestre em teologia que não se arvora de ter título. Eu conheço, com todo respeito agora ao ser humano, eu conheço apóstolos no Rio de Janeiro que não têm, com todo respeito ao ser humano, tá, gente? Eu tenho apóstolos lá no Rio de Janeiro que eu conheço que não têm o ensino médio. Não que seja um demérito para um ser humano não ter o ensino médio, tá? Então, se você não tem o ensino médio, você que está nos assistindo, se você não tem o ensino médio, não estou ofendendo você, não estou ofendendo ninguém. Eu estou dizendo que a pessoa que se propõe a ser um agente sacerdotal, eclesiástico, e que também é um agente social, porque ele influencia uma comunidade, ele precisa ter uma formação preponderantemente na área que ele pretende, né, palestrar, na área que ele pretende ensinar. O meu amigo irmão Irani, ele também é médico, né? Qual é a sua formação? Cirurgião. O senhor é cirurgião, assim como o meu pastor também é cirurgião, só que ele é otorrino, né? Otorrino. O senhor é da área cirurgia geral. De cirurgia geral. Eu, inclusive, fiquei sabendo, um passarinho me contou, que o senhor veio para Rondônia convidado por alguém. Pelo senador Confúcio Soares Moura. Que também foi governador aqui em Rondônia. Tá? Para começar um trabalho aqui de cirurgia. E acabou que a Jesuscidência te fez, né, ficar por aqui e estabeleceu o reino de Deus da forma simples que tu faz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, te interrompendo, me perdoa, mas ele é mestre em teologia e não precisa de título, né? Não precisa de título. É isso que eu estou falando dessa simplicidade. A simplicidade do nome da igreja e a simplicidade dos títulos. Então, quer dizer que os obreiros da igreja em Ariquemes, além de não ter títulos, né? Não tem salário. Não tem salário. Todos voluntários. Meu Deus. Nós temos um curso de teologia aqui desde 2012. Formamos um sem número de outros obreiros, todos no mesmo patamar. Né? Tudo da mesma maneira. Nós sempre preconizamos que a pessoa, para ser líder na igreja, ele tem que ter uma profissão para ele se sustentar. Tem que ser um fabricador de tendas, né? Os moravianos já eram assim, né? Sim, sim. Os moravianos não dependiam da igreja para fazer o trabalho evangelístico, né? Eles se sustentavam e faziam o trabalho evangelístico. Eu creio que há espaço para o irmão, o profissional de tempo integral. Mas se ele é da localidade, se ele vive ali, e se ele não é absorvido 24 horas por dia, se ele tem tempo disponível, por que não trabalhar como todo mundo e cooperar no reino de Deus? Por exemplo, ontem nós distribuímos 400 cestas. Eu vi lá na igreja, fiquei tão feliz. Por que nós podemos distribuir cesta? Porque todo mundo contribui com o reino, todo mundo é dizimista. Como nós não temos despesa, então nós fazemos assistência social. Essa matemática aí, ela é muito interessante, porque o dinheiro daquelas cestas ali poderia para ser pago obreiros, né? E mais do que isso, o senhor, além de não ter que gastar dinheiro com os obreiros e poder investir na questão social, aqueles obreiros que só trariam custo para a igreja também podem trazer renda, porque eles vão dizimar, vão ofertar, e aí o dinheiro que ia ser usado para isso, agora vai ajudar os pobres, não é isso? Exatamente. E, como Jesus disse, os pobres sempre vocês têm convosco. Sim. E aqui em Ariquemes, principalmente, há uma quantidade de pobres muito grande. E a igreja tem que envolver com isso. Não adianta dizer que é questão de governo. Não. A igreja é maior do que o governo. A igreja tem um papel mais importante. A igreja tem que participar desse aspecto. Para ser igreja, nós cremos que nós temos que enfrentar essa realidade. Eu fico muito feliz quando o senhor fala isso, porque quando João ele tem uma crise existencial e ele manda chamar Jesus, né? Ele manda chamar os discípulos dele e fala assim, ó, vai lá no meu primo e diz para ele que eu tô com uma crise aqui, eu tô na cadeia aqui, pergunta se ele é o Cristo mesmo ou se vai vir outro. Jesus apresenta para João vários aspectos do evangelho e ele fala assim, olha, diga a João que o mudo tá falando, o surdo tá ouvindo, o cego tá vendo, o aleijado tá andando.
E são coisas muito interessantes, mas que na época de Jesus era uma primazia, mas que hoje a tecnologia, a medicina já mudou isso. Por exemplo, na época de Jesus, somente uma ação sobrenatural faria um surdo ouvir. Hoje temos aparelhos, né? Aparelhos auditivos. Um cego, por exemplo, jamais poderia ver na época de Jesus, mas hoje nós temos transplante de córnea e outras tecnologias, né? O exoesqueleto que faz um aleijado andar e tudo mais, transplante de medula e tal. Tudo isso eram coisas que para a época de Jesus eram extraordinárias, mas que hoje, salvo os extremos, a medicina moderna pode fazer. E aí Jesus termina com uma máxima que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, ó, diga para João que os surdos estão ouvindo, que os cegos estão vendo, que o aleijado está andando, mas fixa essa última parte aqui, ó. Aos pobres é anunciado o reino. Ou seja, na época de Jesus já era um milagre, continuou sendo um milagre durante a história da igreja e é um milagre hoje. Jesus está dizendo para João assim, ó, João, o maior milagre não é ressuscitar morto, não é curar cego. É que o rico, ou a classe média, ou alguém que tem posses, possa, de forma condescendente, assim como eu deixei a glória do Pai lá e vim ficar no meio de vocês, fazer com que o rico ou a pessoa de classe média evangelize os pobres. Então, eu acho que a igreja hoje, ela perdeu a conexão com o evangelho, né? E aí eu não estou falando de forma generalizada, eu estou falando de uma forma setorizada, justamente porque ela esqueceu dos pobres. A igreja se preocupou tanto com a arquitetura, com as estruturas, com o salário dos pastores, e alguns deles são salários astronômicos. Eu não sei aqui em Rondônia, mas lá no Sudeste é uma coisa assim, sabe, escandalosa, né, de coisas assim que a gente fica assustado. E quando isso acontece, não sobra recurso para cuidar da viúva e do órfão. Né, que é o papel da igreja, que é o papel que Pedro instituiu, ele instituiu os diáconos para isso naquela época, que ele fala assim, olha só, a gente vai continuar pregando a palavra aqui e vocês vão fazer esse trabalho social. E a igreja esqueceu disso, a igreja esqueceu totalmente dos pobres, que foi o que Jesus falou, e é o que Tiago também fala para Paulo, né, quando ele sai e fala assim, não esquece dos pobres não, prega para eles, alimenta eles. O papel da igreja, como o senhor falou, é fazer esse trabalho, porque a maior instituição do mundo não é o governo do estado do Rondônia, não é o governo federal, não é a ONU, não é a Google, não é a NASA, o Pentágono, não. A maior instituição da face da terra chama-se Igreja do Senhor Jesus. Se a igreja não se mover, nada mais se move nesse planeta. O senhor concorda com isso? Plenamente. Eu sempre digo, a sociedade espera muito na universidade, que a universidade vai mudar o sujeito. Se a igreja, através da ação de Jesus no coração do homem, não mudar o sujeito, não tem universidade nenhuma do mundo que muda. Falando em universidade, a igreja tem uma universidade aqui na cidade, não é isso? É de um irmão da igreja, que é o Pepinho. Sim. Porque nós procuramos não ter muita coisa no nome da igreja, porque se tem patrimônio, parece o dono. Entendi. Então os irmãos aqui detêm as propriedades. Sim. E eles investem no reino. Entendi. Então a universidade é do Pepinho. Né? E os centros sociais, como funcionam, irmão Irani? Os centros sociais é escolhido alguém para administrá-lo e a igreja supre as necessidades, né, de cesta básica, de alimentação, de leite, aquilo que é possível para a igreja. A igreja não faz o impossível, ela faz aquilo que está dentro do parâmetro dela. Mas é melhor do que nada, né? Entendi. Além da faculdade, além dos centros sociais, do abrigo, né? Quais são os outros projetos sociais que a igreja tem e que mais projetos está no teu coração para o futuro, por exemplo? Nós temos o projeto Vida Nova de restauração de vidas de dependentes químicos. Sim, sim, sim. Há 15 anos, né, que nós já temos, e o primeiro projeto que a gente está esperando que Deus levante um líder, porque primeiro tem que levantar o líder para depois executar o projeto. Sem dúvida, sem dúvida. É um projeto de trabalho. Alguém que possa montar uma indústria, alguma coisa assim, para dar trabalho para as pessoas, principalmente que legal os isso. egressos do projeto de recuperação de dependentes químicos. Para reinserir esses meninos que uma vez libertos, uma vez resgatados, que eles possam ser reinseridos no mercado de trabalho, é isso? Exatamente. Para eles terem a sua fonte de renda, restaurar a sua dignidade e permanecer fora do mundo das drogas. É um projeto audacioso, um projeto Exatamente. audacioso. Eu estou muito feliz em saber disso. Esse é o próximo, né, que a gente está na linha aí, até que Deus levante alguém capaz de ministrar isso. Porque a igreja não deve montar projeto. Porque se a igreja monta, o dia que a pessoa desiste, ele diz, estou devolvendo para a igreja, vou embora. Não, o projeto tem que ser da pessoa. E a pessoa servir o Senhor através da igreja. Ele tem que ter a responsabilidade, ele tem que ombrear isso, né? Não pode ser a igreja,
Porque se a gente admitir esse sistema, vai cair aquele eclesiastismo que tem aí na prática. Sim, sim, sim. A igreja começa a assumir tudo, dominar tudo, logo começa a surgir um cacique na igreja, um mandão, Atrair atenções desnecessárias. Exatamente. Sim, sim. Então, se os projetos são das pessoas, né, cada pessoa desenvolve o seu projeto, cada pessoa é um investidor no reino de Deus, né, e funciona muito melhor, sem a dependência de uma centralidade. A gente está caminhando para o final já. Eu queria falar de uma coisa mais íntima aqui, mas o senhor fica à vontade para falar sobre isso. Eu vou falar de uma forma rápida, eu vou falar uma palavra e aí o senhor fala rapidamente, né? O irmão Irani, esposo. Consciente já que está chegando no final, estou com 71, né? Muita coisa poderia ter sido feita e não foi, né? Mas na medida do possível, né, muitas coisas foram realizadas, né? E estou muito feliz, né? Tanto como esposo como pai, né? Eu tenho 4 filhos, todos 4 formados, todos 4 dedicados ao Senhor, todos 4 investindo no reino de Deus, né? Nunca tiveram aborrecência, né? E isso me traz muita alegria. E o vovô Irani? O vovô Irani é um bajulador de neto. Semana passada eu estava em Camboriú, porque eu prometi para eles que os levaria no Beto Carreiro, né? Da Disneylândia brasileira. A Disneylândia brasileira. E eles gostaram demais. Né? Que legal, que legal. Que bom isso, né? Ver as gerações, né, passando. Ainda que chamado de irmão, eu te vejo e toda a igreja te vê como pastor. E esse pastor, esse apacentador? Eu viso muito a promoção das pessoas, porque há alguns líderes que eles procuram se promoverem, né? Eu enfoco no outro aspecto. É o novo que tem que aprender. Às vezes me chama para dirigir um aspecto qualquer, eu falo, não, bota fulano, eu já estou treinado, ele tem que treinar. Então eu vejo que é uma grande oportunidade para nós treinarmos as gerações que vêm surgindo. Entendi. Eu estou vendo que o senhor está com um livro na mão aí, é um livro que fala sobre a excelência de espírito, fruto da palavra. Esse livro é do irmão Jefferson, é Sim. um brasileiro que está radicado em Orlando já há alguns anos. Sim. E ele vem aqui todo ano, teve aqui a semana passada, Sim, sim. trouxe vários livros de autoria dele, e esse eu trouxe para você. Ah, que bom, que bênção. Jefferson Carmo, a excelência de espírito, o fruto da palavra. Com certeza eu vou querer... Você lê no aeroporto, Poxa, nas esperas. Que bom. Eu sou um leitor fanático, sabe? Ele faz uma boa abordagem nesse livro. Muito bom. Eu vou fazer questão, se você quiser uma boa leitura, tá aqui, ó, esse livro do nosso irmão Jefferson Carmo. E Morani, vamos terminar, o senhor dando, né, um alô aí, dando um tchau, uma despedida. Qual é a mensagem que o senhor quer deixar nesse podcast especial, né, aqui do Detox, né, da Igreja de Ariquemes, que é o Pode Crer? Hoje vocês ficaram sem Denilson e sem Jefferson. Hoje quem invadiu a praia aqui foi o Leandro Marques e o irmão Irani. Então, no final agora desse podcast, qual é a mensagem que o senhor quer deixar para os nossos telespectadores, nossos amigos, seguidores do Spotify, do YouTube? Olha, você pode seguir a gente no Spotify, você pode seguir a gente no YouTube e pode seguir também no Instagram, @EuSouDetox. Essa galera que nos segue, essa galera que curte podcast, qual a mensagem que o senhor deixa hoje, irmão Irani? Eu quero deixar uma mensagem muito importante que é acerca do reino de Deus. Quando João Batista diz, importa que eu diminua e ele cresça. O reino é isso. Vale a pena investir no reino de Deus. A nossa passagem aqui é muito rápida. Não compensa muito ficar investindo em personalidade. Invista no reino. Você vai deixar algo melhor para gerações futuras e vai fazer algo de bom e duradouro. Que o Senhor te abençoe. Olha só, o meu pastor Paulo Brito disse que é mensagem punhal, curta e fatal. Uau, joga assim e mata tudo. Gente, quem quiser também saber sobre o Leandro Marques, a gente tem nossas redes sociais. Eu estou no YouTube, é Leandro Marques Oficial, meu canal. Também lá no Instagram e no Facebook, Leandro Marques Rio. Nós também temos um site que é o coletanovidas.org, onde a gente vai falar do nosso projeto lá do Rio de Janeiro, né? As casas de reabilitação masculina, feminina, o trabalho de coleta de resíduos, o trabalho nas escolas, e aí você vai acompanhar lá o trabalho do Leandro Marques. Muito obrigado, irmão Irani. Amém. Um prazer estar aqui contigo, uma honra para mim muito grande. Obrigado, Denilson, obrigado, Jefferson, por ter aberto esse espaço aqui pra gente.
todo o povo maravilhoso de Ariquemes, de Rondônia, o povo do Rio de Janeiro, todo o povo que nos segue no Brasil e no mundo. Pode crer, eu sou Detox, que Deus te abençoe em nome de Jesus.